A todos, quero agradecer a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e aos meus pares, muito obrigada pelas presenças. Consulta o vice-presidente da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum. Senhora presidente, são presentes vereador Renato, vereador Ilvanei, vereador Genaí, vereadora Nilce, vereadora Camila, vereador Nilton, vereador Rosemar, vereador Samuel, vereador Pano, vereador Rodrigo e vereadora Fernanda. Votos suficientes ao presidente. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declaro aberta sobre a proteção de Deus a 12ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do ano da 16ª legislatura. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje. Mesmo quando eu andar com trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Salmo 23. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente, solicitando o segundo secretário da mesa para proceder com a leitura da ata da 11ª sessão ordinária. Ata da 11ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excepcionalmente, às 19h11 do dia 11 de abril de 2023, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 11ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pelo senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. Para dar início aos trabalhos legislativos desta casa, o senhor vice-presidente desejou seu boa noite a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais um mês de sessões legislativas que se inicia hoje. O senhor vice-presidente cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Bando Alves Farinha Pros, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do regimento interno, o senhor vice-presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 11ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador vice-presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para realizarem a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo a vereadora Deusa Jacinto Diniz, avante, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vice-presidente, nos termos do artigo 78 do regimento interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, a leitura da ata da 10ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada,
de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor vice-presidente convidou o senhor primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta deste 11º dia do mês de abril de 2023, o senhor vice-presidente, atendendo ao previsto artigo 78, combinado com o artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, vereadora Camila Cristiana Borges, avante, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PROS. Em réplica, vereadora Camila Cristiana Borges, avante, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, PROS. Em réplica, vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante. E finalizando os discursos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. Não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vereador vice-presidente declarou encerrado o expediente e, verificando-se a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para proceder com as leituras do parecer jurídico e dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 006/2023, de autoria conjunta da ilustre presidente, vereadora Fernanda Moeira da Silva Vieira, progressistas, e do também ilustre vereador Rosemar José da Silva, MDB, datado de 28 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica em Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Com a finalização das leituras, atendendo disposições regimentais, o senhor vice-presidente franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por escrito. Tempo em que discursaram vereador Rosemar José da Silva, MDB, senhor segundo secretário, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, vereadora Neuza Jacinto Diniz, avante, e finalizando as manifestações, senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. Diante da inexistência de outras manifestações, o senhor vereador vice-presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 006/2023, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão. Ainda neste laborioso dia, o senhor vice-presidente concedeu o uso da palavra vereador primeiro secretário, senhor Vando Alves Farinha, PROS, para proceder com as leituras do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em relação ao projeto de lei número 009/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de março de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAAI/Refis 2023, relativo aos débitos de pessoas físicas e jurídicas junto à autarquia municipal e da outras providências. Ao término das leituras, o senhor vereador vice-presidente franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por escrito, tempo em que nenhum dos edis apresentaram-se para discursar. Diante da inexistência de manifestações, o senhor vereador vice-presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 006/2023, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. O senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante, para a continuidade dessa 11ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT,
para proceder com a leitura do projeto de lei número 007/2023, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges Avante, datado de 28 de fevereiro de 2023, que declara os restaurantes e as lanchonetes às margens da BR-060, no trecho em que corta a nossa cidade, patrimônio cultural, imaterial e histórico do município de Abadiânia. Ao termo da leitura, o senhor vereador e vice-presidente caminhou a matéria assessoria jurídica e comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Obedecendo à ordem de trabalho prevista no artigo 79 do nosso regimento interno, o senhor vice-presidente concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pros, para proceder com a leitura do projeto de lei número 010/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de março de 2023, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a Estação Transmissora de Radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Com a conclusão da leitura, o senhor vereador vice-presidente, atendendo ao que recomenda nosso regimento interno, direcionou a proposta da assessoria jurídica de comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Às 21h15, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante, após agradecer e desejar uma boa noite a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização da sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, dia 12 de abril de 2023, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pros, lavrei esta ata, contendo 3 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Finalizada a leitura, senhor presidente. Algum vereador deseja retificar ou inclinar a ata? Sendo assim, declara a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Pauta da 12ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2003. Matérias da ordem do dia. Item 1. Segunda votação do projeto de lei número 06/2023, de autoria da vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista, e do vereador Rosemar José da Silva, MDB, que dispõe sobre o alinhamento e retirada de fios em desuso e desordenadas existência em poste de energia elétrica em Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Item 2. Segunda votação do projeto de lei número 09/2003, de autoria do Poder Executivo, que institui Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAI, Refis 2023, relativo aos débitos de pessoas físicas e jurídicas junto à autarquia municipal e da outras providências. Item 3. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões de primeira votação do projeto de lei número 22/2022, de autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei Municipal número 884/2020 e da outras providências. Item 4. Leitura dos ofícios oriundos do Poder Executivo. Ofício número 74/2023 encaminha a sanção de lei número 960/2023. Leitura do ofício número 75/2023 que encaminha a sanção da Lei Complementar número 063/2023, leitura do ofício número 76/2023, que encaminha a sanção da Lei número 959/2023, leitura do ofício 77/2023, encaminha a sanção de Lei número 961/2023, leitura do ofício oriundo da CMDCA, leitura do ofício número 005/2003, que apresenta o edital número 001/2003 sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás. Concluída a leitura, presidente.
Tema livre. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Rodrigo. Senhora Presidente, bom dia demais pares que se fazem presente no plenário, ao secretário de Previdência Municipal, viu? Seja sempre bem-vindo. Aos munícipes que se fazem presente aqui também, sejam sempre bem-vindos à nossa Casa de Leis. A Casa de Leis é a casa de vocês, aos servidores da casa também, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais. Senhora Presidente, é importante estar mencionando que eu e o vereador Wander e alguns outros vereadores, há um tempo atrás, estivemos com o ex-ministro de Infraestrutura, o senhor Marcelo, em Brasília, e posteriormente criou-se um grupo, né, para que tratasse das tratativas a respeito das rodovias que cortam o nosso município, seja quanto a BR-060, quanto a BR-414, que corta o distrito de Planalmira. E alguns dias atrás, eu e a vereadora Neuza estivemos conversando com alguns funcionários da Triunfo Concebra a respeito da passarela que passaria pela BR-060. E posteriormente a gente esteve juntamente na casa do prefeito para tratar outras tratativas, e nos foi informado pelo chefe do Poder Executivo a possibilidade de estar fazendo outras obras no nosso município, não só essa passarela, que vai acontecer ali próximo do posto de gasolina Bastos, né? A respeito também de um estudo técnico para a confecção de uma passarela no povoado de Santa Lúcia. Eles também estão estudando também o acesso ao setor industrial do nosso município, ali próximo do antigo bodegão, né, próximo do Gerivá, e as marginais também do distrito de Planalmira. Então, conversando com o Zeda, que é o chefe de assessoria especial de relações parlamentares e institucionais da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ele nos encaminhou um ofício, um informe através de e-mail, informando que a superintendência está aguardando o envio, né, de algumas documentações diante das solicitações que o prefeito fez presencialmente, uma reunião que esteve com ele. Acredito que será de suma importância essas solicitações para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da nossa população e o tráfego desses locais também. Então, gostaria de parabenizar toda a equipe técnica da NTT e na pessoa do senhor prefeito municipal também, que não tem medido esforço para atender todas as demandas, quanto da população, quanto das solicitações que são encaminhadas pelo Poder Legislativo dessa cidade. Também, senhora presidente, gostaria de estar explanando para a população que no próximo dia 15 e 16 de abril estaremos tendo outra ação da DPU, que é da Defensoria Pública da União, né, com um mutirão para orientações sobre os temas de auxílio-doença, aposentadoria, PPC LOAS, auxílio emergencial, auxílio reclusão, salário maternidade, matérias civis e criminais de competência da União. Tudo isso de forma gratuita à disposição da população. Então, pessoas que têm algum interesse ou pendência em algum desses temas que foram mencionados, estejam se direcionando, né, à Secretaria de Assistência Social nos próximos dias 15 e 16 de abril, para que possa estar sendo agraciado com esse serviço de forma gratuita que a DPU estará fornecendo a toda a nossa população. Também, senhora presidente, ontem, devido a muitas matérias pautadas, não teve como eu parabenizar os nobres colegas vereador Samuel pelo requerimento, viu, Samuel, da criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, e a colega vereadora Camila também, pelas tratativas a respeito voltada à segurança das unidades escolares que tem em nosso município. E ontem, quando eu cheguei em casa, eu estive consultando algumas fontes oficiais do governo, e eu acabei vendo que o governo ontem promoveu uma reunião, né, no período da tarde, com alguns órgãos já, para fazer algumas tratativas a respeito dessa situação, e que eles já estão adotando alguns tipos de medidas para que possam a gente passar mais segurança, quanto para os alunos, quanto para os professores e até mesmo para os pais desses alunos, a respeito de implantação de detectores de metal nas escolas, direito a professores e coordenadores de vistoriar as mochilas dos alunos. Esses projetos já estão sendo elaborados pela Procuradoria do Estado, e estará sendo encaminhado o mais rápido possível
à Assembleia para que possa ser apreciado e votado e começar a execução. Ressalto que esses implantadores de detectores de metais já estão sendo agilizados a compra desses mesmos, para que a gente possa tentar, de uma certa forma, coibir esse tipo de atrocidade que está acontecendo com as nossas crianças e jovens. E hoje, conversando com o capitão Wilton a respeito dessas situações, a gente pedir à nossa população que fique mais tranquila, né, que os pais, quanto os professores e coordenadores, passe mais tranquilidade. Sei que às vezes a gente fica um pouco aterrorizado com essa questão das mídias sociais, mas que todas as medidas cabíveis que cabe quanto ao chefe do poder do Estado, quanto à polícia militar, quanto ao chefe do poder executivo, as medidas estão sendo tomadas. E acredito que a nossa população está sendo protegida. E também elucidar, senhora presidente, a responsabilização dos pais de alunos menores de idade sobre o conteúdo acessado e publicado nas redes sociais. Que os pais sejam mais atentos aos celulares, computadores, notebook, o que essas crianças e jovens estão consultando em suas redes sociais. Isso é muito importante também. No mais, são essas minhas palavras. Vereadora Camila. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, os visitantes aqui do plenário. José Carlos, bem-vindo. Carlinhos, eu não consigo, estou sem óculos, não consigo enxergar direito, mas bem-vindos, tá? Bom, Rodrigo, ontem a gente ainda falava, né, sobre esse assunto e muito ruim, tá em pauta isso, né, não era algo que a gente queria trazer. Mas, após finalizarmos outra sessão, eu dei um pulinho lá na porta do Colégio Osório e vi que tinha viaturas, estavam patrulhando tanto a parte externa quanto a parte interna. E eu conversando com o pessoal que estava lá, eles falaram que iniciaram ontem uma operação Escola Mais Segura. Então a gente sabe que a PM Goiás, a PM do Brasil todo está empenhada, né, nessa ação para coibir, né, para gerar um pouco mais de segurança para as pessoas, principalmente para a comunidade escolar, alunos, né, e servidores que estão ali. Então, assim, por conta da ação de ontem, eu gostaria de parabenizar. Estava sob o comando do capitão Wilton. Então, assim, a gente sabe que todo trabalho de prevenção é bem-vindo, precisa ser feito. Então, é mais para parabenizá-lo. No final de semana, eu estive lá na região do Barro Amarelo e, mais uma vez, conversando com o pessoal ali da região. Eles falaram que os carros estão passando em alta velocidade ali. Então, assim, eu gostaria de pedir também um ofício, presidente, para que fosse destinado à Goinfra, de repente, para colocar um redutor de velocidade, uma lombada, ou até mesmo placas, né, que sinalizem a velocidade máxima permitida para também gerar uma segurança ali para o pessoal, moradores transeuntes daquela região próxima ali ao Piauí. E aí, se mais alguém quiser acompanhar esse ofício. Então, hoje é só. União faz a luz. Juntos somos mais fortes. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas, servidores da casa, pessoas que se fazem presente aqui nesse plenário, Zé Carlos, Carlinhos, Romilda, sejam todos bem-vindos nessa casa de leis. Ressaltando sobre o acontecimento que está acontecendo nas escolas. Eu, como mãe, como vó, como uma cidadã, eu queria fazer um apelo aos pais. Porque nós estamos vendo que essas crianças, esses adolescentes, eles estão sem sentido de acolhimento familiar. Que a criança que faz o tipo de coisa que está acontecendo, os pais não estão ali dando, às vezes, o verdadeiro amor que precisa dar. Eu vejo assim, as autoridades têm sim o direito e o dever de estar fiscalizando, mas a família é a primeira estrutura. Os pais, se o seu filho está indo para a escola, o que custa olhar o que ele está levando para a escola? Que nem eu vi em Santa Teresa, a criança estava com um canivete, uma faca, um machado,
e uma estilete. Como que o pai não olha o que o seu filho, como que o seu filho está passando? Porque uma criança, para fazer um tipo de coisa dessa, primeiramente, ele está afastado, às vezes ele está triste, ele está programando aquilo. Não é de hoje para amanhã que ele vai agir. Então, eu faço um apelo aos pais. Acompanhe seus filhos, vê o que está acontecendo na vida de cada um. Né? Cada um aqui da nossa cidade, os pais veem. Meu filho, o que está acontecendo? Você está triste, você está... Porque muda o comportamento. Um adolescente muda o comportamento antes de tomar as atitudes que está sendo acontecendo. Então, é um apelo de mãe, de vó, para que os pais também auxiliem ao poder público, auxiliem os militares, né, que estão todos envolvidos, todo mundo está envolvido, pensando no quê? Medo. Os pais ficam com medo de levar os filhos para as escolas. Isso é muito triste. Mais uma vez, como mãe, como vó, como mulher, como dona de casa, fiscalize e olhe e cuide dos seus filhos. Pais também, né? Nós somos uma obrigação da mãe. O pai também tem o direito de cuidar dos seus filhos. São essas minhas palavras, senhora presidente. Muito obrigada. Vereadora Camila. Presidente, ouvindo a vereadora Neuza falar e também olhando aqui algumas mensagens que a gente acaba recebendo, né, de pais e de alunos, a gente tem que fazer um apelo para que essas mensagens elas não sejam compartilhadas, até porque a gente não sabe, né, se procede, se Deus quiser não procede, são fake news. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma campanha nesse sentido também, porque essas mensagens a gente não sabe de onde vem, mas elas só vêm para causar mais medo ainda, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse apelo e nós mesmos não compartilharmos esse tipo de mensagem. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Vereador Vando. Bom dia a todos. Bom dia aos novos vereadores, colegas, os Carlinhos, Zé Carlos, os que estão aqui presentes no plenário, Deus ouve da Rádio Capivariza e aqueles que nos acompanham pelas plataformas sociais. Só reforçando o que eu disse ontem, relacionado a essa questão dessa violência nos colégios que aconteceu e foi abordada aqui pelo novo vereador Samuel. E cada um de nós devemos posicionar de certa forma, não deixar que isso caia no esquecimento. Como eu disse ontem, a segurança dos colégios, né, da rede pública, ainda mais tratando do Colégio Estadual Osório Rodrigues de Camargo, principalmente, né, esse é o dever do Estado, né, o direito de cada cidadão e o dever do Estado. Cabe a nós, de hoje em diante, verificar se está sendo cumprido, se está sendo acompanhado por as pessoas responsáveis por isso, entendeu? A vereadora Neuza disse uma coisa importante, que o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, depende da atitude nossa hoje. Como vai ser lá no futuro, da próxima 10 ou 10 anos, como é que vai ser o futuro do meu neto que tem 5 anos? Os pais é o primeiro responsável pelos filhos. Muitas das vezes o pai, como a vereadora disse, o pai não educa o filho em casa, dá mau exemplo o filho dentro de casa, violência doméstica, discussão entre o pai e a mãe, não educa seus filhos em casa, aí acham que o colégio, os professores estão ali estressados e obrigados a educar seus filhos. Estão ali para ensinar e não para educar. Aí um apelo aos pais, como a vereadora disse, para que tudo isso, né, tome um rumo para que nossos netos, nossos filhos, não venham sofrer por o descaso diante de tanta atrocidade. E o mais, muito obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, nesse mês mesmo, eu estive numa reunião com o Padre Aguinaldo de Abadiânia Velha para tratar de uma festa, que eu sou festeira.
E na ocasião nós começamos a conversar e ele reclamou não, ele fez uma observação das lâmpadas de Abadiânia Velha que precisam ser trocadas, porque ele está falando que está ficando muito escura a cidade. E eu estive com o deputado Hamilton, eu e o vereador Rodrigo, e nós conversamos com ele mandará uma emenda de 50 mil para troca de lâmpadas no povoado de Poços da Abadia, na Abadiânia Velha. Na oportunidade também, conversei com ele, ele relatou uma vontade antiga de fazer uma via sacra. E nós conversamos também com o deputado Hamilton e ele nos sugeriu se prontificou, na verdade, em fazer um croquis. Só que nós ficamos sabendo que esse croquis deve partir aqui do município. Então nós estaremos entrando em contato com o executivo para que eles façam e a gente providencialize esse andamento para que se concretize aqui no município a via sacra do povoado de Poços da Abadia, que eu acho que é um desejo de todos que ali moram e que moram também em Abadiânia Nova e Planalmira, e os romeiros que participam da festa. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Cumpridas aquelas disposições legais do artigo 19 do nosso regimento interno da Casa, entrego a direção dos trabalhos ao senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, na medida em que subscrevo a próxima proposta a ser deliberada pelo soberano plenário. Inaugura a segunda votação em relação ao projeto de lei número 06/2023, de autoria conjunta da senhora presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, Progressistas, e do vereador Rosemar José da Silva, MDB, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica em Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Em votação, como vota a vereadora Fernanda do Doutor Itamar? Favorável. Como vota o vereador Ilvanei? Favorável. Como vota o vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Como vota a vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota o vereador Newton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Aprovada definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Momento em que me restitua a direção dos trabalhos a nossa presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, Progressista. Deixa eu te falar agora. Para o prosseguimento do labor legislativo, inaugura a segunda votação em relação ao projeto de lei número 9 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de março de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, Refis/2023. Relativa aos débitos de pessoas físicas e jurídicas, junto à autarquia municipal e da outras providências. Em votação, como vota vereador Ilvanei? Favorável. Como vota vereador Genair? Favorável. Como vota vereadora Camila? Favorável. Como vota vereadora Neuza? Favorável. Como vota vereador Newton? Favorável. Como vota vereador Renato? Favorável. Como vota vereador Rodrigo? Favorável. Como vota vereador Rosemar? Favorável.
Como vota, vereador Samuel? Favorável. Como vota, vereador Vando? Favorável. Aprovada definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 22 de 2022. De autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado de 17 de agosto de 2022, que revoga a Lei Municipal número 884 de 2020 e dá outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 22 dias do mês de março de 2023, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 022/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 17 de agosto de 2022, que revoga a Lei Municipal número 884/2020 e dá outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis o projeto de lei número 022/2022, solicitando autorização legislativa para, conforme a redação do artigo 1º da proposta, fique revogada a Lei Municipal número 884 de 4 de dezembro de 2020 e, por força do artigo 2º, seja represtinada a Lei Municipal número 755 de 3 de setembro de 2012. Repristinação se origina da palavra repristinar, cujo significado pode ser lido como retorno ao uso ou volta à utilidade, ou ainda tornar a vigorar. De acordo com o agora ministro Alexandre de Moraes, repristinação é o nome que se dá ao fenômeno que ocorre quando uma norma revogadora de outra anterior, que por sua vez tivesse revogado uma mais antiga, recoloca essa última novamente em estado de produção de efeitos. No mesmo sentido, é o conceito de Gagliano e Pamplona Filho, ao disporem que o fenômeno de repristinação é entendido como a restauração da lei revogada pela revogação de sua lei revogadora. Registre-se nesse instante, excelências, que estranho à maioria de todos nós, mas comum no ordenamento jurídico brasileiro, repristinação é o instituto pelo qual se restabelece a vigência de uma lei revogada pela revogação da lei que a tinha revogado. A iniciativa de simples leitura é quase autoexplicativa. A Lei Municipal número 755 de 3 de setembro de 2012, Lei A, foi revogada pela Lei Municipal número 884 de 4 de dezembro de 2020, Lei B. Aprovada a matéria, advirá uma nova lei, a Lei C, que revoga a Lei B e diz que a Lei A volta a viger. Para que isso ocorra, senhoras e senhores vereadores, deve haver dispositivo expresso, exatamente o que se pretende com o projeto de lei número 022/2022, não existindo repristinação automática. Nem a Constituição Federal pode repristinar automaticamente uma lei. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro exige disposição normativa para tal. A repristinação trata, portanto, de aferir a validade da norma que se encontrava inválida. Nesse sentido, pode-se observar a decisão do STF. Existe efeito repristinatório em nosso ordenamento jurídico, impondo-se, no entanto, para que possa atuar plenamente, que a repristinação encontre suporte em cláusula normativa que a preveja expressamente, pois a repristinação não se presume. Fica evidente, por essa citação, que a repristinação não é defesa pelo ordenamento jurídico brasileiro. Exige-se, no entanto, que ela ocorra expressamente de lei, vez que não é presumível, exatamente o que se pretende ao alcaide municipal com o presente projeto. Nesse sentido, também são as palavras de Veloso. A lei primitivamente revogada volta a vigorar, renasce, revive e, por força da declaração expressa da lei restauradora ou repristinatória. Agora, senhores vereadores, registre que a competência administrativa do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz e suas atribuições com relação à matéria em questão estão disciplinadas no artigo 62, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, assim redigidos.
Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 1. A iniciativa das leis na forma e casos previstos nesta lei orgânica. Neste ponto, já que juridicamente demonstrada a possibilidade de tramitação do projeto de lei número 022/2022, excelência, permitam-me apresentar a única sugestão que, sob nossa ótica, deve ser observada: a modulação de seus efeitos, ou, como alguns alcunharam, modulação temporal dos efeitos. Em geral, vinculada a decisões judiciais de inconstitucionalidade, modulação de efeitos podem ser ex tunc, desde o início, ou ex nunc, desde agora. Aqui ressalto que a maioria dos escritores do tema sempre observam efeitos ex nunc, a lei repristinada. Assim, salvo melhor juízo, caso o orçamento do município de Abadia de Goiás tenha registrado como receita de dívida ativa somente o valor principal dos tributos vencidos, acrescidos ou não de correção monetária, a constitucionalidade do projeto de lei número 022/2022, correção monetária, a assessoria da Câmara Municipal de Abadia de Goiás opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 022/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves de Lins, datado 17 de agosto de 2022, que revoga a lei municipal número 884/2020 da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal pelos nobres vereadores desta Casa, ressalvada a estrita observância da sugestão a respeito da modulação dos efeitos de eventual lei sancionada. Este é o nosso parecer sob censura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB-GO 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório, o vereador Fernando Poeira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadia de Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 022/2022, de 18 de agosto de 2022. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão do que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão do juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pela Igreja Plenária desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que revoga a Lei Municipal número 884/2020 e dá outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente, não foram apresentadas emendas. É o relatório. Da análise. Verifica-se de plano que não há vista de iniciativa. A matéria é de competência do Poder Executivo Local por consequência dos requisitos formais de constitucionalidade e foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. Do voto da relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadia de Goiás, aos 27 dias do mês de março de 2023, vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam como relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 022/2022, de 18 de agosto de 2022. Membros da comissão. Relatora Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 022/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga a lei municipal número 884/2022 e dá outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e comissão de Constituição e Justiça.
Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos preceitos pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto e das emendas é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, 27 de 4 de 2023. Camila Cristiana Borges, relatora. Voto com a relatora. Newton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Realizada a leitura, senhor presidente. Em discussão, a PL 22 de 2022. Alguém queira fazer uso da palavra? Ninguém quer discutir a PL, não? Então, declaro encerrada a discussão, colocando em votação. Como vota, vereador Ilvanei? Favorável. Como vota, vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Nilton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura dos ofícios e documentos recebidos por essa Casa Legislativa. Ofício número 74/2003, Gabi. Senhora Presidente, a partir de cumprimentá-la, sirvo no presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei número 960, de 29 de março de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, REFIS/2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas, jurídicas e com o fisco municipal e da outras providências, devidamente sancionada e publicada para encaminhamento, anotações de estilo, ao ensejo, renovo, protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 75/2023, Gabim. Referente ao encaminhamento da Lei Complementar número 63/2003, sancionada e publicada. Senhora Presidente, a parte complementar sirvo no presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei Complementar número 063, de 29 de março de 2003, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 054/2021 e da outras providências, devidamente sancionada e publicada para encaminhamento, anotações de estilo, ao ensejo, renovo, protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 76/2003, Gabim, referente ao encaminhamento da Lei número 959/2003, sancionada e publicada. Senhora Presidente, a parte de complementá-la, sirvo no presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei número 959, de 29 de março de 2023, que dispõe sobre transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo, no vigente orçamento e da outras providências, devidamente sancionada e publicada para encaminhamento, conhecimento e anotação de destino, ao ensejo, renovo, protesto de elevada estima e destina consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício 77/2003, Gabim, referente ao encaminhamento da Lei número 961/2003, sancionada e publicada. Senhora Presidente, a parte complementar sirvo no presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei número 961, de 30 de março de 2003, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás e das outras providências, devidamente sancionada e publicada para encaminhamento de anotações de estilo, ao ensejo, renovo, protesto de elevada estima e distinta consideração.
José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 005/CMDCA/2003, Abadiânia, 31 de março de 2023. Excelentíssima senhora Fernanda Boeira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a parte de cumprimentá-la, venho, por meio deste, apresentar o edital 001/2003 sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Abadiânia. Sem mais, para o momento, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Jordana Lobo Aquino, presidente da CMDCA. Concluída a leitura, presidente. Algum vereador deseja discursar a respeito dos ofícios e demais documentos recebidos por essa Casa Legislativa? Sendo assim, determino o arquivamento de praxe e defiro a obtenção de cópias por parte dos interessados. Desejo meu bom dia a todos. Declaro encerrada a presente sessão.